No TradingView, vão aos indicadores e procurem por Volume Bubbles. Este é o indicador Editor Speaks, escrito por Quantalgo, e quando o adicionarem ao gráfico, começarão imediatamente a ver bolhas coloridas impressas diretamente no preço. Este indicador é muito interessante porque vos ajuda a detectar volume estatisticamente importante diretamente no gráfico, em vez de vos forçar a olhar constantemente para baixo para um painel de volume básico. Este vídeo pode ser um pouco chato, pois explicarei o indicador, as suas definições e casos de uso em detalhe, por isso podem aumentar a velocidade do vídeo se quiserem. Agora vamos entender o que este indicador está realmente a fazer. Isto não é apenas um indicador de volume normal que lança etiquetas aleatórias no gráfico. É uma ferramenta de volume multicamada que tenta detectar atividade de negociação estatisticamente significativa. Faz isso usando limiares de percentil adaptativos em vários períodos de retrospectiva e também combina isso com análise de delta de volume. Em palavras simples, está a tentar mostrar-vos quando o volume não é apenas alto, mas invulgarmente importante em comparação com a atividade recente do mercado. E isso importa porque o volume forte pode muitas vezes estar ligado a rompimentos, reversões, aceleração de tendências ou mesmo possível atividade de smart money. Agora olhem atentamente para as bolhas. Elas aparecem diretamente em velas específicas e dentro de cada bolha podem ver o volume negociado durante esse período. Se passarem o rato sobre elas, o indicador também vos dá informações mais detalhadas. A primeira coisa que notarão é que as bolhas não têm todas o mesmo tamanho. Algumas são pequenas, algumas são médias e algumas são grandes. Esse tamanho não é aleatório. Depende de quão grande é o volume em comparação com o histórico de volume recente. Se abrirem as definições, podem fazê-lo a partir daqui. Encontrarão os limiares de percentil que controlam estes tamanhos de bolha. Por padrão, os limiares são 75, 90 e 97 para bolhas pequenas, médias e grandes. Assim, por exemplo, se uma bolha for classificada como grande, isso significa que o volume nessa vela foi maior do que 97% do histórico de volume recente. É por isso que quanto maior a bolha, mais importante se torna. Uma bolha grande diz-vos que a atividade de volume nessa vela foi invulgarmente forte em comparação com o que o mercado tem feito recentemente. Mas isto é muito importante. Estes tamanhos de bolha são relativos, não absolutos. Podem ver uma vela com 60 mil de volume marcada como pequena e, noutro lugar, uma vela com 50 mil de volume marcada como média. Isso não é um erro. Significa simplesmente que o indicador está a comparar o volume dessa vela com o histórico de volume recente circundante, não usando um número fixo para todas as situações. Portanto, lembrem-se sempre, este indicador está a medir a significância relativa, não apenas o volume bruto. Agora vamos falar sobre as cores, porque é aqui que entra o significado direcional. As bolhas podem ser verdes, vermelhas ou amarelas. Verde significa que o aumento do volume ocorreu com pressão de alta, por isso atua como uma confirmação da atividade de compra. Vermelho significa que o aumento do volume ocorreu com pressão de baixa, por isso atua como uma confirmação da atividade de venda. O amarelo é diferente. Amarelo significa que houve um volume elevado, mas houve um conflito entre a direção da vela e a direção do delta de volume. Em palavras simples, houve um aumento de atividade, mas sem uma inclinação direcional clara. Portanto, verde é confirmação de alta, vermelho é confirmação de baixa e amarelo significa que o sinal é misto. Agora vamos entrar numa das partes mais importantes deste indicador, que é o método de detecção. Se abrirem as definições novamente, verão que este indicador vos dá 4 métodos diferentes para escolher. E esta parte é muito importante porque, dependendo do vosso estilo de negociação, estratégia e do tipo de dados de volume disponíveis no vosso gráfico, o método que escolherem pode mudar completamente o comportamento das bolhas. Sente que todos à sua volta estão a beneficiar da inteligência artificial, mas não faz ideia por onde começar. Não espere mais, comece hoje mesmo.
O nosso bot de negociação gratuito é simples de usar, alimentado por inteligência artificial, e pode render-lhe até 1% de lucro todos os dias. Mais de 50 mil membros já aderiram. Clique no link abaixo agora para obter acesso gratuito. Esta é a sua oportunidade de aproveitar o poder da IA e dar um passo em direção a um impulso financeiro. O primeiro método é apenas volume. Este é o mais simples. Quando escolhem apenas volume, o indicador usa barras de volume bruto para decidir se imprime bolhas no gráfico. Não se preocupe em separar a pressão de compra e venda. Apenas verifica se o volume total nessa vela é estatisticamente significativo ou não. Portanto, este método é útil quando querem simplesmente medir a atividade geral do volume. Por exemplo, se já marcaram um nível importante de suporte ou resistência no gráfico e querem ver se ocorreu uma forte atividade geral perto desse nível, este método pode ajudar. Também pode ser útil durante aberturas de sessão ou em torno de eventos de notícias, onde podem estar mais interessados na atividade total do que no delta direcional. O segundo método é apenas delta. Este é mais direcional. Em vez de olhar para o volume total, foca-se no delta de volume. Isso significa que está a tentar detectar se o volume de compra ou o volume de venda dominou claramente. Assim, com apenas delta, o indicador imprimirá bolhas apenas quando a pressão direcional for estatisticamente significativa. Se o volume total for alto, mas a compra e a venda estiverem relativamente equilibradas, então pode não aparecer nenhuma bolha. Este método é mais útil quando querem confirmação de que um lado está verdadeiramente a dominar. Por exemplo, se já têm um sinal de compra da vossa estratégia e querem ter a certeza de que uma forte pressão de compra está realmente por trás dele, apenas delta pode ajudar. A mesma lógica aplica-se para configurações de venda. Uma coisa importante aqui é que os dados de volume de período mais baixo precisam de estar disponíveis, porque o indicador usa essas informações de período mais baixo para calcular o delta. O terceiro método é volume e delta. Este é o método mais rigoroso de todos os quatro. Aqui, ambas as condições devem ser fortes ao mesmo tempo. O volume total deve ser estatisticamente alto e o volume direcional também deve ser estatisticamente forte. Se faltar um deles, a bolha não aparecerá. Portanto, este método é muito seletivo. É útil quando querem uma confirmação mais forte e querem apenas os sinais de volume da mais alta qualidade no gráfico. Isto pode ser especialmente útil perto de níveis-chave como suporte e resistência, onde querem tanto atividade forte como pressão direcional forte antes de levarem a configuração a sério. O quarto método é volume ou delta. Este é o mais flexível e o menos rigoroso. Aqui o indicador imprimirá uma bolha se houver volume total forte ou volume direcional forte. Portanto, este método dá-vos mais sinais no gráfico. Isso torna-o útil quando preferem ver tudo primeiro e depois filtrar esses sinais, vocês mesmos usando o contexto do mercado, a estrutura e a vossa própria estratégia. Se não querem que o indicador seja demasiado restritivo, este método dá-vos mais informações com que trabalhar. E é exatamente por isso que este indicador é tão útil. Não está a forçar uma interpretação fixa a cada trader. Dá-vos opções. Se tiverem alguma dúvida, deixem-na nos comentários e responderei o mais rápido possível. E se ainda não subscreveram, subscrevam o canal e ativem o sino para não perderem o próximo vídeo. Vejo-vos no próximo e boa sorte com as vossas negociações.